Caio, falando de Novo Testamento, tem aquele versículo, e esses sinais seguirão aos que crerem. Então, tinha muitos milagres, ocorreram muitos milagres. Por quê que a gente não vê mais isso hoje? Era só para provar que Jesus era o Messias? Não é para agora, a gente que não está orando não tem fé. O que você me diz sobre isso? Bom, eu hoje estava pensando que o pai de Jesus, José, morreu provavelmente quando Jesus era um adolescente ou jovem. Depois dos 13 anos de Jesus, com certeza, porque com 12 anos a gente vê José no templo com Maria pegando Jesus. Então, com menos de 12 anos de idade de Jesus, José não morreu, foi daí para frente. Provavelmente Jesus já fosse um jovem adulto, podendo tomar conta de tudo, quando José faleceu. E Jesus não ressuscitou o pai, nem impediu a doença do pai. Jesus não fazia curas industriais. Você vê que ele vai passando, todo mundo vai pegando nele, mas alguém toca diferente, ele para e diz: quem me tocou? Aí Pedro disse: todo mundo está te tocando, como é que tu faz essa pergunta? Ele disse: não, tem centenas de pessoas pegando em mim, mas só uma pessoa me tocou, com fé. Isso foi diferente de todas as mãos me tocando. Então, o que eu vejo é muita mão pentecostalizando o poder de Deus, agora tocando com fé, genuinamente, muito pouca gente. E muito pouca gente praticando o evangelho e muito pouca gente crendo mesmo na pureza do evangelho, como quem olha para Jesus e diz: é ele vai me pegar, me tocar e me curar. Segunda coisa é que o próprio Jesus se negou a ficar fazendo milagres a granel, porque os fariseus de vez em quando chegavam para ele e pediam-lhe um sinal do céu. E a maioria de nós podia dar, né? Nós não resistiríamos a essa tentação. A tentação carismática, a tentação pentecostal, a tentação do poder, a tentação do milagre, é uma coisa que corrompeu muita gente boa no curso da história da igreja, por exemplo. Eu mesmo, nesse meio século de ministério, vi muita gente boa se corromper. Muita gente que um dia foi pura, foi genuína, Deus usava. E depois de um tempo ficaram se sentindo tão grandiosos, tão extraordinários, tão diferentes, tão poderosos, que se tornaram seres mecânicos, sem poder nenhum de Deus, só vivendo de fama e de gritaria, mas nada verdadeiro nas vidas deles. Então, é um povo que vive de mentira, alimentado por gente que vive de auto-engano, auto-ilusão e de soberba. Não tem nada de Deus operando nesse meio. Às vezes você vê muito mais presença de Deus em outros lugares ou em situações totalmente diferentes. Eu tenho visto, e não de maneira surpresa, mas feliz, pessoas que não têm nada a ver com igreja nenhuma, em lugar nenhum, mas que creram só porque creram com amor e pediram a Deus com amor em favor de outros. E outros ficaram curados de coisas extraordinárias. Pessoas que nunca ouviram falar em cura divina, nem coisa nenhuma. Mas Deus não precisa dessas doutrinações para agir. Ele é livre, ele está vivo, Jesus está vivo. Ele age em quem quer, como quer, ele é Deus de todos, é Pai de todos, está em todos, ele é o Senhor de todas as coisas. O pessoal fala isso com a boca, mas não crê com o coração. A terceira coisa é que a gente tem tanto mais milagres, quanto menos recursos humanos a gente possui. Deus não brinca de fazer milagre. Foi por isso que Jesus não transformou pedra em pães, porque seria brincar de milagre no deserto. Ah, faz aí, transforma essas pedras em pães. É um pedido do diabo. É querer que
se pratique uma espécie de miraculosidade industrial. Pratica aí, transforma pedras em pães. Tu não estás com fome? Ou pula do pináculo do templo, que é para que esse trabalho todo de viver, sofrer, ir até a cruz, ressuscitar, por que tu não cortas o caminho? O marketing direto, pula do pináculo do templo, com os anjos te trazendo até aqui embaixo, que vai ser um showcase, sem refutação. Ou tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. São coisas que o cara diz, eu vou fazer qualquer coisa para esse cara aqui, porque depois eu vou ter poder para fazer o que eu quiser para a glória de Deus. Mentira! Quem já curvou o joelho ali já não foi para a glória de Deus em momento algum e nem será. Então, milagre é uma coisa muito perigosa, porque infatua o ego do indivíduo que começa a achar que ele é o milagreiro e que o poder de Deus está operando por causa dele, sem nem se dar conta que Jesus disse que não tem nada a ver com ele. Como em Mateus 7, que Jesus disse que o falso profeta, o milagreiro mentiroso, hipócrita, que profetiza falsamente, esse cara iria expulsar demônios, profetizar, operar milagres, e naquele dia Jesus iria lhes dizer para ele ou para eles, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. E qual seria o argumento deles? Senhor, nós? Nós não, o senhor está enganado, a gente em teu nome, a gente usou o teu nome, expulsamos demônios, curamos doentes, profetizamos. E Jesus não disse que o doente não ficou curado, que o demônio não saiu, que a profecia não se cumpriu, mas disse para o cara, você, eu não sei quem é, você não tem nada a ver com isso. Isso só aconteceu porque eu passei por cima de ti. Fui direto na Dona Maria, no seu José, no seu Manuel, no seu Antônio. Fui direto no carente, no desesperado. Porque se a ação de Deus no mundo dependesse dos agentes humanos, Deus estava perdido. Mas graças a Deus, não. Eu estava dizendo, os milagres são tão mais abundantes quanto menos recursos humanos a gente tem. Eu, por exemplo, quando era pastor em Manaus e no Amazonas, era tanto milagre, porque não tinha recurso nenhum também. Nenhum recurso. Eram outros dias, há 50 anos atrás, era outro tempo, totalmente diferente. E no interior, então, não tinha nada, coisa nenhuma. Então era muito milagre. E você mesmo sabia que não dispunha de nada, você partia logo para o milagre. Era a última salvação, não tinha alternativa. Quando eu fui chegando cada vez mais para os grandes centros, e nos anos 80, e aí a ciência, a tecnologia foram aumentando, a medicina foi crescendo, um monte de coisas foram mudando, naturalmente, os milagres começaram a diminuir. Aí, por exemplo, eu ia para os lugares paupérrimos do Brasil. Paupérrimos. Por exemplo, a Cascavel, no Paraná, fim dos anos 70, início dos anos 80. Eu me lembro de uma semana que eu fiquei ali, a primeira vez, milagres extraordinários acontecendo na imposição das mãos, ou meramente pela palavra, coisas lindas. Não havia recursos. Você pregava em São Paulo, na grande capital, com o Hospital das Clínicas, com o Sírio-Libanês, com Einstein, com isso e com aquilo, com 1000 recursos, muito menos coisas do tipo aconteciam, porque os recursos estavam ali do lado. E tanto mais quanto esses recursos cheguem, menos milagres aconteçam naturalmente, porque faz parte do caráter divino de Jesus não ficar brincando de fazer milagres quando tem pão. Até pão para multiplicar, ele parte de uma premissa concreta. Dai-lhes vós mesmos de comer. Aí eles disseram, como? Aqui a gente só tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí ele disse, então tragam essa semente. E ele abençoa e distribuam agora isso. Mas ele não fez uma magia a partir de pedras, nem de capim gordura das montanhas da Galileia. Foi pão e foi peixe. O que o povo comeu foi pão e foi peixe. Não foi pedra transformada em peixe,
não foi qualquer outra coisa transformada em pão. Então, eram os originais da essência da própria coisa em que ele veio a transformar em si. De modo que tudo que a gente vê acontecendo acaba sendo coerente com o caráter de Cristo, porque ele não brinca de operar milagres para satisfazer ao interesse de quem quer que seja que diga eu só crerei em ti se eu vir. Porque ele está dizendo desde o início que bem-aventurados são os que não viram e creram. Então, por que ele vai mudar isso agora e sair operando milagres só para provar para pessoas que não se convertem? Porque receberam milagres ou viram milagres. Olha, se receber milagre ou ver milagre e converter-se gente, aquele povo todo que tinha sido curado na Galileia era gente demais para não ter se interposto entre Jesus e os algozes dele em Jerusalém. Mas o pessoal não levanta, o pessoal esquece, o pessoal está curado, não está mais doendo, o cara segue adiante. Eu tenho uma gratidão, ele passou na minha vida. As pessoas que mudam e que ficam mesmo tiveram entendimentos espirituais. Não foram as que levaram sustos e que logo passam e as pessoas esquecem. Foram as que foram alteradas pelo impacto, pela patada da palavra no coração. Ah! Leão de Judá te pegou. E aí começa aquela convulsão, a transformação do âmago para fora, do íntimo, do homem interior para fora. Vai mudando tudo. Isso é que é milagre. Milagre é isso. Agora, num tempo em que nem isso há, você quer milagre de quê? Se nem a conversão está acontecendo? Se boa parte dos pregadores não se converteram, nem entenderam o evangelho para si mesmos, nem as suas esposas, nem os seus filhos, nem ninguém, não provam a alegria do evangelho na própria vida. Muitos, e a grande maioria faz por interesse, ou por hábito, ou porque não tem outra alternativa, não sabem fazer outra coisa. Então, vem de onde esse poder? Se não está alterando ninguém. Ninguém. As línguas estranhas que eu ouço, antigamente eu dizia, de cada 100 eu ouvia uma língua genuína. Hoje em dia, para cada 1000 falantes, eu vejo um genuíno. A maioria está só repetindo as mesmas algaravias estáticas da mulher do pastor, ou da profetisa lá do grupo, ou seja lá de quem seja, mas não tem aquela genuinidade de uma língua mesmo, quando explode e ninguém segura no coração do indivíduo, e o cara não tem que pensar nem imaginar, ele às vezes nem sabe que está falando aquilo, está tomado por aquilo, como foi com a minha irmã de 4 anos, como foi comigo mesmo, que a primeira vez que falei em línguas, eu mesmo nem notei que eu estava falando em nada, foi depois a minha mãe que disse, meu filho, você não viu nada? Eu digo, não, eu estava tomado no transe de gozo, mas nada que tenha sido mais especial do que outros dias da minha vida antes disso. Então, é porque é um povo tão impressionável, que é um povo tão enganável, tão manipulável e tão ignorante. É porque quer viver de sinais. Como Jesus disse, vós me procurais porque vistes os milagres, não foi por causa da palavra. Então, não foi porque o coração ficou tocado, foi porque vocês viram oportunidades facilitadoras. Foi só isso. Foi magia, não foi poder de Deus. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.